Olá, pessoal! E aí, tá querendo saber como você acaba com qualquer tipo de medo? Aguenta a mão aí que eu vou te contar. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju. E esse canal é para falar sobre espiritualidade, com leveza e um pouquinho de diversão também. Então, hoje eu me propus a falar sobre o medo. O que é o medo, gente? O medo, basicamente, é uma coisa que foi implantada para que a gente não faça o que a gente veio realmente fazer. O que a gente veio fazer na nossa vida, né? Se você pega alguma criança, você percebe que ela não tem medo de nada, né? Ela tá ali, ela sobe no sofá, faz bagunça e ela não tem medo. E nós pais, nós conseguimos implantar boa parte dos medos nas crianças, né? E aí a gente até estimula isso, né? Normalmente a gente fala assim, menino, não faz isso porque senão eu vou fazer isso, aquilo, outro com você. Então, como que a gente acaba com o medo? O que é o medo, né? Então, basicamente essa é a primeira informação. O medo te impede de fazer o que você veio fazer, a sua missão de vida. E isso é muito relevante, porque se a gente quer realmente superar qualquer tipo de medo, a gente tem que se conectar com o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida, né? Então, qual é a sua missão de vida? Já parou para pensar nisso? Você precisa se perguntar todo santo dia qual que é essa missão de vida. Existem várias formas de descobrir, várias formas, né, de chegar mais próximo dela, e quanto mais você medita e volta para o seu interior, mais você consegue chegar próximo do que seja essa missão de vida. Até eu não acho hoje em dia que a gente tem uma missão de vida, mas várias, né? Mas existe aquela missão que vai, né, a vida vai te puxando para ela. E aí quando você se coloca naquele caminho, né, você às vezes se depara com medo. Então, né, vamos supor, eu tô aqui gravando vídeo e muitas vezes eu me pergunto, nossa, mas o que as pessoas vão pensar, o que fulano vai pensar sobre o que eu tô falando e tudo mais. E aí, se eu dou atenção para isso, eu me coloco no estado de medo. Então, toda vez que você dá atenção pro medo, o medo cresce, né? Então, essa é, né, uma das primeiras coisas que a gente tem que saber para aprender a lidar com o medo. Você não pode dar atenção para ele. A única forma que a gente tem de curar o medo, qual que é? É enfrentar o medo. Então, assim, se você tem medo de dirigir, por exemplo, se você não dirigir, você nunca vai curar esse medo, entende? Você precisa se colocar à prova e enfrentar aquela situação. Porque dessa maneira você consegue realmente lidar. É óbvio que você às vezes vai precisar de um acompanhamento, de uma ajuda, qualquer que seja ela, de ou um psicólogo, ou um terapeuta holístico, para trabalhar melhor, né? Às vezes aquele medo está realmente impedindo todo o fluxo de energia, todo o fluxo de coisa boa, né, que pode chegar na sua vida. Mas se você não começar a enfrentar esse medo hoje, vai ficar impossível mesmo você fazer qualquer coisa. A sua vida vai ficar paralisada, você vai olhar em volta, né? É o que a gente fala de zona de conforto. Por que as pessoas se colocam na zona de conforto? Muitas vezes, ou 90% das vezes, né? Eu como boa taurina eu posso dizer que a gente tem muito medo do desconhecido, né? A gente tem o medo, né? A gente quer uma estabilidade que ela não existe, a gente quer se proteger da morte, mas a gente sabe que inevitavelmente a gente vai morrer, a gente quer se manter às vezes num relacionamento que não tá dando certo, mas porque a gente tem medo do que vai acontecer. Nossa, o que pode acontecer se você ficar solteiro, solteira? Como que você vai lidar com essa situação? Então, o medo realmente ele é a principal barreira que te impede de ser você mesmo. Enquanto você tá com medo e tá dando atenção para aquele medo, ele vai crescendo, ele vai expandindo e o pior, você acaba atraindo todas aquelas situações que vão só ratificar aquele medo que você tem. Então, se você tem medo de ser assaltado, você sai na rua
com medo e, obviamente, o que vai acontecer? Muitas vezes você, né, vai ser assaltado. Eu conheço várias pessoas que são assaltadas sempre e são roubadas sempre e elas vivem com esse medo, sabe? Elas não falam, nossa, não bota o pé na rua não, porque ali é perigoso e não sei o quê, e elas estão sempre nessa vibração de, né, o medo de ser assaltado, o medo disso, o medo daquilo. Então, as duas questões basicamente sobre o medo, né, que eu me propus a falar eram essas, né? Você impedir de fazer o que você realmente veio fazer, e aí você se desconecta completamente, né, da fonte, de Deus, de tudo, como você quiser chamar. E a melhor forma de acabar com o medo é realmente enfrentar esse medo, superar. Nos próximos dias eu vou soltar alguns vídeos falando um pouco sobre isso. Vamos aproveitar esse clima de Halloween e medo para poder falar um pouco sobre esses temas e trabalhar eles melhor, para você poder colocar isso de uma forma prática na sua vida, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo!